Olá, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe toda a sua família. Está no ar o programa Nosso Tempo e eu quero começar esse programa mostrando para você a história de uma pessoa que teve a sua vida marcada pela dor. Aquilo ou aquele que era para lhe dar amor, lhe desferiu ódio. O que acontece com uma pessoa quando ela faz a escolha errada na vida dela? E muitas vezes ela sofre consequências com isso. Você vai conhecer o testemunho de uma pessoa que quase perdeu a vida por conta de uma retaliação de um ex, mas ela conseguiu dar a volta por cima quando ela chegou na reunião que trata do coração, a terapia do amor. E ela encontrou no altar da justiça de Deus a oportunidade para recomeçar a sua vida. Acompanhe. Eu já não tinha prazer nenhum de estar junto com ela. Naquele momento, perdão. Porque eu tinha prazer de bater nele. Ele me agrediu, né, após eu ter Nós estávamos em casa, né? Até então parecia tudo bem, né? E ela muito nervosa em certo momento, né? Que ela tinha pedido para estar ajudando ela, né? E aconteceu que o Pedro Henrique pegou esse escovão e acabou pondo na boca, né? E ao relatar isso para ela, ela se enfureceu muito, pegou o escovão e passou na minha boca. Fiz e faria novamente. Ali, um momento de ira, eu expressei aquela raiva, né? Aquela ira, aquele ódio. Naquele momento eu me senti totalmente humilhado, né? E não pensei duas vezes e acabei agredindo ela. E eu também parti pra cima com todas as minhas forças, sem medo de nada. Fui pra cima dele, arranhei ele, quis quebrar as coisas nele dentro de casa. Dei um empurrão nela, acabei chutando nela, né, nas pernas. E aí foi essa reação, né, do momento, mas não continuei a agressão, né. Eu agi de forma impensada, assim como ela também não... Falava que ele não era homem, né? Que homem não bate em mulher. Então eu falava, você não é homem, você tá vindo pra cima de mim. Perdi a cabeça, fiquei enfurecido. Pra mim, ali acabou já. Naquele momento eu perdi a cabeça, eu fiquei cega, completamente cega. Doeu muito, né? Ver o Pedro Henrique assustado, chorando. Ele chorava muito, gritava, pai, mãe. Ele não sabia ainda conversar, né? Então... ele se expressou de forma bem desesperadora, né? Não era um bom exemplo porque o casal não deve brigar na frente dos filhos. Porque eu queria ser a super mulher, eu só pensava em mim, o que eu falava e o que eu pensava e o que eu achava era o que valia. Era inevitável as brigas. Eu e a Andresa, a gente se gostava, mas não se dava bem, não combinava com nada. Essa é a realidade. Então, principalmente da parte dela, que era muito explosiva, em muitos momentos eu pensei em me separar. Não me separava por conta das crianças, porque meus pais se separaram e foi um momento muito difícil para mim, muito dolorido. E eu não queria isso para eles. Ele saía para beber, ficava com os amigos, chegava tarde em casa, queria só pensar nele ao invés de pensar na nossa família. Era rotina, todos os dias briga, confusão, era o dia inteiro. Então chegou um momento que eu já fugia da presença dela. Ele queria me provocar, às vezes ele nem vinha para casa, dormia fora, nem atendia o telefone e ficava por isso mesmo. Era até prazeroso, sabe? Provocá-la.
irritá-la. Eu não merecia, mas eu estava ali pelos meus filhos, né? Eu ainda pensava em ter uma família. Então, por isso que eu continuei. Bom, sempre quando ela buscava algo em mim, eu sempre contrariava, né? Uma ajuda que ela precisava, eu ia contra. Ela queria ir para um lugar, eu queria ir para outro. Eu tinha um sonho de casar e ele não queria casar. Para mim, casamento era algo terrível. Eu não tinha a menor pretensão de um dia ser casado, mas eu queria ter um filho. Eu amava ele, mas ao mesmo tempo eu odiava. Muitas das vezes ela falava que eu só procurava ela na hora do sexo, então era exatamente dessa maneira e eu confirmava. Não era um casal, né? Porque a gente nem se dialogava, não queria conversar. Muitas das vezes eu dormia num quarto, ele dormia na sala. Se a gente não tem paz em casa, a gente não tem paz em lugar nenhum. Ali não tinha mais o respeito, não tinha o amor. Tudo foi se esfriando, tudo foi se acabando. Ele era uma pessoa muito, assim, enganadora, porque ao mesmo tempo que ele era calmo, faltava muito pouco também para ele ficar uma pessoa explosiva. Eu fui deixando as coisas rolarem e cada vez mais o pior foi acontecendo. Ele me entregou tudo de ruim. Tudo de ruim ele me entregou. A gente já não se bicava mais, então a gente se estranhava por tudo. Muitas das vezes até quando ia passar um do lado do outro dentro de casa, se esbarrava. Então era confusão por tudo. Parecia dois inimigos. Sim, eu cheguei a quebrar o meu dedo. Eu fui dar um murro nele ali, na hora que ele foi me segurar, eu cheguei a torcer ali o meu dedo, aí eu fiquei, acho que um período de 1 mês e pouquinho com o dedo imobilizado. E a briga foi por conta de besteira. As crianças tomando banho, eu não fui tirar as crianças, né, do banho no momento que ela pediu e ela começou a me xingar. E aí a gente já estava, posso dizer que acostumado, né, a resolver as coisas como num ringue, era pancadaria. Esse outro relacionamento foi ali para uns 15, 16 anos. Eu fiquei com esse rapaz por uns 4 anos e ele só queria saber de bebida, balada, amigos, não queria ali o comprometimento, né, de ficar comigo, queria ficar com outras mulheres, né, até onde a gente chegou a terminar uma primeira vez e ali depois ele falando que me amava, que gostava de mim, aquele papinho todo, eu acabei perdoando ele, a gente voltou. E com essa volta que teve, eu acabei engravidando do meu primeiro filho. Bom, a Andresa, ela... Quando a gente se conheceu, ela parecia muito calma, educada, gentil. Né, ela... Quando a gente... Os primeiros encontros, sempre quando eu ia lá visitá-la, ela sempre cozinhava, fazia de tudo, procurava saber o que eu gostava para me agradar, me presenteava. Mas depois que fomos morar juntos, se mostrou uma pessoa extremamente radical. Quando eu conheci o Victor ali, ele me mostrou uma pessoa, um homem bem cavalheiro e ele também gostou muito do meu filho, né? Aí foi onde eu imaginei que senti aquela atração por ele, né? E imaginei ele do meu lado, cuidando do meu filho. Essa fase de cavalheiro foi na conquista, ali no começo do relacionamento. Depois isso acabou. Não digo pensado, mas não fazia mais diferença, já tinha a conquista. Na verdade,
Pra mim, ele não tinha nenhum desejo de ser pai, porque a gente se conhecia muito rápido. Ali eu acabei engravidando, então foi algo que ele assumiu, né, a ser pai e de certa forma ele queria cuidar de mim, mas era algo que não acontecia. Eu me separei porque eu já tinha o meu filho e pela sociedade eu também não queria ser mãe solteira. Eu tinha medo ali de criar as duas crianças sozinha. O nosso relacionamento ele vivia um tempo fechado, a todo instante. Não tinha diálogo, eu não procurava entendê-la e ela também não procurava me entender. Bom, chegou um momento que o casamento estava tão mal e a vida como um todo também, porque parecia que quanto mais a gente brigava, mais dava errado tudo, né? O trabalho escasso, foi nesse momento que a gente chegou num fundo de poço financeiro. Em um período no final de ano chegou a faltar tudo. A gente abriu a geladeira e só tinha ali a água. Chegou um momento que foi bem crítico, que já não tinha nem o que oferecer, né? E aí, algumas vezes, pra gente se refugiar, ia pra casa de algum familiar para tentar proporcionar algo para as crianças. Eu estava ali sem forças, não tinha esperança de mais nada, de uma mudança de vida. Ali, pra mim, tudo já tinha ido de mal a pior, tava tudo acabado. Eu também tinha me arrependido. Pra mim, eu já estava decidido a divorciar. Quando eu conheci as palestras, eu tive um despertar, né? Eu tive uma esperança. Por mais que eu já não acreditava, já estava decidido a se divorciar, falei, bom, vamos dar uma oportunidade, né? Então, a partir do momento que eu comecei a olhar para mim, comecei a enxergar todos os meus erros, defeitos, que eu tinha que mudar. Toda a direção que eu recebia na palestra, eu comecei a praticar. E foi onde começou a dar bons frutos. O orgulho saiu e entrou a humildade. E aí fez toda a diferença. Procurar entender o lado dela, a situação dela, olhar pra mim e fazer a diferença dentro do nosso relacionamento. Através, né, das palestras eu fui observando o comportamento dele e isso que me chamou a atenção. Ele foi sendo mais presente, mais carinhoso, um esposo calmo. E com isso despertou também o desejo dentro de mim para vir e participar das palestras. A mudança veio primeiro curar, né, as minhas feridas. Porque se eu não me curasse ali por dentro, me limpasse, eu não iria ser uma boa mulher, uma boa esposa, uma boa mãe. Então, para isso, eu tinha que deixar o meu eu, o meu orgulho, para poder me reconstruir. Então ela começou a ter mais cuidado com a maneira como ia me pedir para fazer alguma coisa, ajudar, auxiliar ela em algo dentro de casa. Hoje nós temos um controle, procuramos resolver as coisas através do diálogo, né? Situações adversas sempre tem, mas o diálogo é a ferramenta fundamental. Hoje o casamento eu trato como prioridade, tenho um amor muito grande por ela. Cada dia mais o nosso amor só cresce um pelo outro. O que eu mais quero é estar dentro de casa. Que é um momento de paz, harmonia, a gente se dá bem.
Eu quero dizer para você que o altar de Deus está preparado. Nós estamos todos os dias vivendo esta fé. E eu quero, desde já, determinar que esse mês de agosto para você seja um mês da blindagem da fé, seja um mês oportuno, seja um mês de gosto. Muitas são as pessoas que falam que o mês de agosto é considerado o mês do desgosto. Pode até ser, mas não para você que confia em Deus e vai buscar essa blindagem para a sua vida. Acompanhe o intervalo que fala dessa blindagem da fé e desse clamor que acontecerá nesse domingo. Um clamor mundial, onde pessoas, bispos e pastores do mundo inteiro estarão ao vivo clamando em seu favor. Neste domingo, 3 de agosto, nós impomos as mãos sobre esses pedidos, essas bandeiras aqui, como se estivéssemos impondo as mãos sobre o teu povo. O clamor mundial no Templo de Salomão. Bispos e pastores representando o Brasil e mais de 140 países em uma só fé, clamarão em favor de todos os pedidos da Fogueira Santa da Justiça. Participe desse momento que ficará marcado às 9h30 da manhã. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com transmissão simultânea para todas as igrejas Universal do Brasil. Encontre o endereço mais próximo pelo localizador universal.org/localizar. Não será diferente na sua vida. Tudo que você tem que fazer é usar a sua fé. Lê esse versículo aí, que está aparecendo aí no seu vídeo. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. E se você crê que tudo é possível, Deus vai te dar forças para se levantar dessa cama, para você vencer esse frio, essa dor que você tem no corpo, nos ossos, essa depressão, essa doença da alma. Você que me acompanha de um hospital, de um presídio, daqui a pouco nós vamos unir a nossa fé com a Mary Martins e ela estará orando pela sua família e determinando que você e a sua casa sirvam a Deus. Tá bom? Vamos então a um testemunho agora de uma pessoa que foi batizada com o Espírito Santo e voltaremos unindo a nossa fé com a Mary Martins. Eu estava voltando da casa da minha atual, na época, sogra, né? Quando eu olho assim para frente, quem que eu vi? O meu padrasto. Só que não era minha mãe que estava com ele, era uma outra mulher. Falei, o que você está fazendo? Quem é essa mulher que está com você, que não é a minha mãe? E ele, não, vai. Ele saiu andando com ela. E quando eu entrei na casa da minha mãe, ele estava falando de mim. E eu ouvi aquilo, eu fiquei mais nervosa ainda. Eu falei, mãe, o que ele está falando para a senhora? Sabe por que ele está falando isso? Porque eu acabei de ver ele com outra mulher. Minha mãe não tinha muita reação, não tinha coragem assim, de tomar algumas atitudes. E eu comecei a falar um monte de coisa para ele. Tudo que estava engasgado, eu cheguei na metade do quintal assim e coloquei tudo para fora. Como que pode a minha mãe estar passando por uma situação dessa? E eu não queria aquilo para minha vida também. Na minha cabeça, os relacionamentos é uma coisa para durar, né? Que a gente vê muitas pessoas assim com idade já, vê aquele casal junto, fiel, e ele traindo a minha mãe daquela forma, eu fiquei assim revoltada, porque eu não queria aquilo para minha vida, não queria aquilo para a vida da minha mãe, porque eu vi que aquilo era errado. Até que quando eu conheci o pai do meu filho, né? Eu conheci ele numa saída que eu fui com uma amiga minha, a gente saiu tudo. Depois de um tempo a gente começou a namorar e nesse meio tempo eu engravidei. Eu estava com 17 anos e foi muito difícil falar isso para minha mãe, porque a minha mãe confiava muito em mim. E nessas saídas que meu padrasto dava, chegava de madrugada, uma noite ele chegou, o meu filho a criança, né, começou a chorar desesperadamente. E ele ficou bravo com aquilo e ele falou assim, se esse moleque não calar a boca, eu vou jogar ele pela janela.
Aí eu fiquei chocada com aquilo, porque eu não pensei que ele ia falar uma coisa daquela. Aquilo me deu medo. Mudei de lá, saí da casa da minha mãe. Falei, eu não vou mais ficar aqui. E eu fui morar sozinha nesse tempo. O pai do meu filho veio morar comigo e a gente morou junto 8 meses. Nesses 8 meses eu sofri 3 agressões dele. Eu fui obrigada a ir trabalhar com o olho roxo, meus amigos do trabalho perguntando o que foi que aconteceu e eu tenho que falar aquela situação, né? E eu falei, não quero mais. Eu via que estava acontecendo comigo a mesma coisa que estava acontecendo com a minha mãe. Não era isso que eu sonhava para minha vida. Aí eu falei, não, chega. Falei para ele, vai embora. Eu vou ficar aqui sozinho com meu filho. Nesse meio tempo, eu sozinha. Aí conheci uma outra pessoa. Aí com o tempo essa outra pessoa veio morar comigo. E faltava 3 meses para a gente casar. Aí devido a alguns problemas, teve uma evangelização perto de casa. E me convidaram para ir na Igreja Universal. Eu vi algo diferente. Eu vi que lá era diferente dos outros lugares. E durante as outras reuniões que eu fui frequentando, eu ouvi falar do Espírito Santo. Fui entendendo como que teria que ser uma mulher de Deus. Mas eu falava para Deus, olha Deus, eu não sei como que eu vou ser essa mulher de Deus que está falando aí na palavra, só que eu quero. Eu quero, se o Senhor me ajudar, eu quero. E a pessoa que eu comecei a ir para a igreja com ela, né, que morava junto comigo, que eu pensei que era a pessoa certa, Deus começou a me mostrar que não era a pessoa certa para mim. Aí eu comecei a ter dúvida, e a dúvida não é de Deus. Eu falei, não, se eu tô com dúvida, alguma coisa tá errado. Como que eu poderia casar com uma pessoa que fosse me atrapalhar na minha fé com Deus? Deus falou comigo numa palavra que é agrada-te do Senhor, que Ele satisfará os desejos do teu coração, Salmo 37. E eu guardei aquela palavra para mim, foi uma palavra que mudou praticamente essa parte da minha vida. Eu falei assim, eu quero me agradar do Senhor primeiro na minha vida, e eu me agrado do Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Então, faz aquilo que for da tua vontade. No outro dia, ele pegou as coisas e falou, olha, eu tô indo embora, que você tá diferente, alguma coisa está acontecendo. Eu falei, eu não sei, eu comecei a chorar e falei, eu não sinto mais por você o que eu senti. Aquilo foi sumindo, sabe? E ele foi embora. Foi embora e aquela sensação de vazio, assim, veio assim em mim. Falei, poxa vida, perdi mais esse tempo de novo. Tipo, errei de novo, sabe? Uma tristeza por ter errado de novo. Falei, não, mas agora eu vou mergulhar fundo, eu quero o Espírito Santo. Eu comecei a fazer propósitos, comecei a fazer pedidos de oração, eu fiz um propósito com Deus de jejum, de oração. Numa outra reunião, a gente buscando, todo mundo ali, eu falei para Deus, falei, Deus, eu preciso do Espírito Santo, porque se o Senhor não vir na minha vida, eu não vou conseguir permanecer até o fim. E naquele dia, a resposta veio. Deus veio com o Espírito Santo e eu tive certeza dentro de mim que eu não era mais a mesma pessoa. Eu tinha certeza que dentro de mim havia algo diferente. Aquele momento ficou marcado, a gente buscou tudo, mas aquele dia eu entendi que eu não era mais a mesma pessoa. Não era por quê? Porque havia uma certeza muito grande dentro de mim. Eu já não fiquei mais aquela pessoa agressiva, com dúvidas, com complexos de inferioridade, eu já não tinha mais isso. Eu tinha uma dificuldade muito assim, que eu falava muito palavrão. Com o tempo, aquilo eu vi que eu já não falava mais, que foi uma coisa natural, que Deus foi transformando dentro de mim. Não fiquei mais com aquele desespero de encontrar uma pessoa, porque Deus já tinha suprido aquela necessidade dentro de mim, de ser aceita, de encontrar alguém. Mas foi uma coisa assim, na hora certa. Tanto que quando a gente se conheceu, a gente noivou, casou, aquele período que eu fiquei sozinha, Deus supriu aquilo. Parece que eu nunca passei aquele tempo sozinha. Não tenho, assim, o que falar do meu casamento, porque, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito feliz. A gente concorda com tudo, conversa, resolve tudo junto. Não há traições, como, né, tinha no caso, né, da minha mãe. Ele é muito compreensivo, muito engraçado. Então, a gente conversa, a gente dá risada. Nosso casamento... Se a gente pudesse ficar 24 horas juntos, a gente ficava, mas não dá.
E eu não me vejo nessa vida vivendo sem o Espírito Santo. Eu não sei o que seria de mim hoje se eu não tivesse o Espírito Santo. Porque é Ele que vai me dar força para ir até o fim. Agora eu fico ansiosa só para chegar e olhar nos olhos de Jesus e falar, valeu a pena. Graças a Deus, que maravilha. Prepare o seu copo com água, é momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Nosso Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, nós queremos orar em favor de todas as mães. Meu Pai, uma mulher quando se torna mãe, ela já começa sofrendo. Sofre com o parto, sofre com a gravidez, depois do parto, a criação do filho e toda a nossa vida, meu Pai, há muitos momentos de sofrimento. Eu oro por esta mãe. Fortalece a fé dela, dê a vitória, dê a bênção aos seus filhos, porque toda mãe quer o melhor para o seu filho. Dá, meu Pai, aquilo que o Senhor tem de melhor, porque essa mulher, ela representa o amor que o Senhor tem por nós. Ela sacrifica. Ajude, meu Pai, dê saúde, dê a tua sabedoria para poder criar os filhos, dê a tua proteção, dê a tua presença a cada mãe, dê a recompensa do sacrifício que ela faz aos filhos, meu Pai. Cuida dessa mulher, cuida dessa mãe, que em nome de Jesus a tua presença esteja sobre a vida dela e que ela possa, meu Pai, te glorificar em ver os seus filhos abençoados. Unge esta água com o teu poder e no final todos nós seremos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participe da água e seja abençoado por Deus. Graças a Deus, eu como mãe, digo a você, mãe, seja abençoada por Deus. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Graças a Deus, ficamos por aqui com a nossa participação. Se você deseja a nossa ajuda em oração, você pode entrar em contato com o nosso WhatsApp. A nossa igreja aqui em Guarapuava está localizada na Rua Padre Chagas, 3536, próximo ao Terminal Central. Você é o nosso convidado todo especial. Até lá!